Bom, Casa é um documentário que eu fiz ao longo de 4 anos, em que eu registro, ou tento registrar, na verdade, as tessituras de relação entre minha mãe, minha avó e eu, através dos diferentes papéis que a gente age ou cria para si, de mãe, de filha, de mulher, enfim. E ao longo desses 4 anos, além dos registros que existiam do nosso cotidiano, eu também fui incorporando ao filme cartas, fotografias e algumas outras formas de uma tentativa de escrita de si. Então, no fim das contas, acaba sendo. Eu penso que o filme é um ensaio sobre até o que se constitui uma biografia, o que se constitui enquanto uma pessoa. Não sei exatamente qual foi o gatilho que me deu, mas, na verdade, em 2014, eu estava lançando meu segundo filme, que é acerca de um poeta chamado Rodrigo de Souza Leão, que foi diagnosticado com esquizofrenia. E ele estava no Festival de Toulouse, que ele foi escolhido o melhor filme, e me fizeram essa pergunta: qual vai ser seu próximo filme? E na hora me veio um estalo que eu falei: eu não sei, mas eu tenho uma vontade muito grande de investigar as relações familiares da minha família, na verdade, numa tentativa de compreender um pouco a formação das famílias brasileiras, ou talvez das famílias nordestinas, ou talvez das famílias baianas. Tanto que o projeto original ele era muito mais focado numa arqueologia e numa ancestralidade do que efetivamente na relação entre essas três mulheres. E aí depois eu comecei a trabalhar sobre isso, escrevi um argumento, mandei para o laboratório de roteiro do Porto Iracema das Artes, que fica no Ceará, em Fortaleza. E a partir do trabalho com os consultores foi que eles foram apontando assim: olha, bacana que você quer falar, você quer investigar teu avô que veio de Sergipe, teu pai que veio do norte de Portugal, teu avô que veio do norte de Portugal, mas tem algo aqui que está se impondo, que é a tua relação com a tua mãe. Inclusive na primeira versão, na primeiríssima versão do filme eu nem aparecia, eu estava sempre apontando a câmera para os outros. E isso começou a se tornar uma questão, que é em que momento você entra no filme, qual a posição que você vai ter filmando as outras. Tem uma coisa que tem sido muito gratificante nas conversas com casa, é que as pessoas assim têm contado muito para mim, têm partilhado muitas histórias sobre a universalidade dessas relações, e que no fim das contas é isso. Assim, uma das minhas maiores preocupações com o filme era se ele não seria hermético, não no sentido de não inteligível, mas no sentido de fechado em si próprio, se não interessava, se poderia chegar num lugar de não interessar a ninguém. Mas no fim das contas é isso, assim, as relações familiares elas se repetem de forma muito parecida com todas as pessoas. Em relação ao processo do filme, desde quando eu comecei a abrir câmera, aliás, desde quando eu comecei a escrever o projeto, eu já falava tanto para minha mãe quanto para minha avó que eu queria fazer um filme de investigação da nossa arqueologia, da nossa ancestralidade. Por elas tudo bem, achavam que era uma coisa escrita. Depois, quando eu comecei a abrir câmera, inicialmente, minha mãe ficou um pouco receosa de estar filmando, mas daí minha mãe parte de uma posição de: ah, bom, eu tenho uma filha e é isso aí, e tem coisas que mãe tem que fazer pelos filhos que são constrangedoras. Só que ao longo do processo, ela foi gostando muito de ser filmada. Ela foi gostando muito desse lugar da performance, assim. E ela se relacionou muito bem com a equipe. E minha mãe era uma atriz incrível, que não estava nem aí com o fato de ter uma luz, a câmera, o aparato, a lapela. Ela estava muito confortável nessa situação. Minha avó, eu comecei a filmá-la quando ela estava morando ainda com a minha mãe. E é a mesma coisa, assim, eu fui explicando: vó, é um filme, eu estou tentando entender ainda que filme é esse, etc e tal. E ela sempre muito amorosa em participar. E depois eu acho que as duas se acostumaram muito rapidamente à presença da câmera, porque era isso. Eu não tinha uma equipe inicialmente, a equipe entrou posteriormente. Então eu estava sempre eu e o tripé, eu ligava a câmera, ou eu apoiava no tripé ou eu apoiava em algum móvel da casa. Então, para elas, aquilo em um momento começou a fazer parte da rotina do cotidiano. Ah, ok, tá filmando e é isso aí, eu já me acostumei com isso. Eu, por outro lado, demorei muito para me acostumar com o fato de ser filmada. Inclusive, quando eu olho para o filme, ou quando eu assisto ao filme hoje, assim, para mim é muito claro que eu estou consciente da presença da câmera o tempo todo, enquanto elas duas já estão em outro nível de performance, estão muito mais confortáveis do que eu. Pois é, bichinho, Ricardo. Não, a gente se dá super bem, eu avisei a ele, porque a sequência das fotos do casamento foi uma das últimas a entrar na montagem, assim. Sempre, enfim, existia essa conversa, mas eu não queria
expor as fotos, por exemplo. Eu achava que era um pouco demais. E aí, conversando com o meu montador, o Dudu, ele falou a coisa mais óbvia do mundo, que é: o que é demais nesse filme? O que é demais para você? Assim, num lugar que todo mundo está se colocando, por que não trazer isso? E era um pudor quase que covarde meu de trazer as fotos. E fez todo sentido quando elas entraram. Mas aí não, eu escrevi para o Ricardo, falei com ele, porque ele mora em Portugal, ele é português. Eu falei: olha, então, tem uma novidade. Além de você ser citado no filme, agora você aparece. E quando eu acompanhei o processo, enfim, né, a gente estava no processo de divórcio, então ele acompanhou o começo do filme, etc e tal. Ele tinha questões de aparecer, não aparecer, mas achava o filme bacana. Durante o filme, durante o processo de montagem do filme foi bastante tortuoso, digamos assim, porque foi muito difícil lidar com esse material. Foi mais ou menos um ano de montagem entre assistir ao material, parar, montar, eu escrever um roteiro de montagem, o Dudu armar uma estrutura, aí depois eu falar... Tinha coisas que eu não aguentava ver, eu não conseguia ver, e depois eu tive que também aprender a lidar com isso, aprender a olhar, a criar quase que uma espécie de esquizofrenia na minha cabeça, que era assim: ok, eu aqui sentada sou a realizadora, e essa pessoa que está ali é uma personagem. Eu acho que também teve para traçar o limite ético do que entrava e do que não entrava, eu conversei muito com a minha mãe. Então, eu falava para, por exemplo, a própria questão da cena do Natal, eu conversei com ela muitas vezes você se sente desconfortável? Você quer que eu tire essa cena? Você acha que ela não é necessária? Porque para mim a coisa mais importante muito mais importante do que o filme era a preservação da psique dela, da personagem dela, da configuração dela, assim. Enfim, eu tenho essa questão para mim. Inclusive, ontem lá no debate eu até falei que a gente foi entendendo e modulando a minha personagem com a personagem da minha mãe, porque eu sempre que eu falava com o Dudu era assim: se a gente for falar de arquétipos, a vilã desse filme sou eu, porque sou eu que decido abrir a câmera, sou eu que decido filmar essas pessoas. Então, em nenhum momento pode cair ou escorregar num lugar delas parecerem vilanescas ou parecerem algozes e vítimas. A gente tem que ter um cuidado de revestir tudo isso. E se tem alguma vilã nesse filme, sou eu. Mas, e aí a resposta que minha mãe dava, aliás, a resposta que minha mãe me deu e segue dando, era falando assim: eu não tenho vergonha, eu não posso ter vergonha da minha história, eu não tenho vergonha de quem eu sou. Ser bipolar, por exemplo, para ela, pertence ao mesmo campo de ser mulher, de ser baiana, de ter 70 anos, está num lugar de existência. Então ela fala: se eu começar a pedir desculpas ou ficar envergonhada da minha existência, que passa por crises, que passa por momentos bons, que passa por ser ou estar em uma montanha-russa mais ou menos controlada, que pode desaguar em crises, daí ela diz: eu vou ter vergonha de quem eu sou, eu não posso ter vergonha de quem eu sou, eu não posso... A minha vida não é assim. E aí ela foi um baluarte, assim, para entender o que é que poderia entrar, o que é que não poderia, e o conforto ou desconforto dela. E acho que, na verdade, ela encarou com muito mais conforto situações que eu demorei muito tempo. Tinha uma sequência que ficou muito tempo no filme, por exemplo, e que caiu próximo do fim do corte, que era uma sequência em que eu vestia as roupas da minha mãe. Na verdade, isso vinha porque minha mãe sempre disse que eu sou uma pessoa que não sabe se vestir, que eu não uso boas roupas. E aí ela me manda umas cartas e me manda uns presentes, me manda uns livros, etc e tal, né? Ela me escreve muito. E aí, vez ou outra, dentro dos livros, ela manda um vestido, assim, ou uma blusa sorrateada. Eu falo: mãe, eu não quero, eu já tenho 30 anos, eu não preciso que você compre roupa para mim. Ela fala: não, mas você não pode andar pelo mundo vestida dessa forma. E aí, enfim, explicitava esse lugar e tinha essa sequência. E aí era uma sequência em que eu ficava nua uma parte do tempo. Em que, na verdade, virava esse jogo de transfiguração, um momento em que eu vestia as roupas da minha mãe para tentar me aproximar com ela. E era, obviamente, uma sequência de extremo desconforto. E numa das discussões sobre ela ficar ou não ficar, de novo, assim, a régua não podia ser o meu desconforto, mas sim se ela era necessária dentro do roteiro, se ela era necessária narrativamente ou não. No fim das contas, a gente constatou que ela não era. Mas
ela durante mais muito tempo eu tive que lidar com esse lugar muito incômodo de que pelo menos umas 30 pessoas viram minha bunda durante 4 anos, assim. E são essas dualidades que perpassaram a feitura do filme. Quando eu vim olhar pela primeira vez ano passado, né, com o Chalé, que estava na Outros Olhares, e eu já namorava o festival há muito tempo, pela programação, pela curadoria, pelo recorte que eles fazem. E aí, ano passado, foi quase a concretização de um casamento, assim, porque eu falei, nossa, é maravilhoso, eu vi filmes aqui que efetivamente mudaram muito a minha percepção. E eu fiquei muito grata deles terem selecionado e ainda mais, enfim, né, da recepção que o filme teve. E aí, quando eu estava perto do final da montagem, na verdade, no penúltimo corte, eu escrevi para o festival, falando assim, olha, eu tô com esse filme aqui e eu não sei exatamente o que fazer com ele, mas ainda havia uma dúvida muito grande dentro de mim, o quanto que ele era relevante, não sei se relevante é a palavra, mas o quanto que ele era um filme ou não. E aí eu escrevi para o pessoal, para o Antônio, para o Aaron, para a Carla, para o Eduardo, falando, e eu queria, se fosse possível, que ele estreasse no Olhar de Cinema. Então a gente começou a estabelecer uma troca de eu mandei o penúltimo corte, eles responderam, eu mandei o último corte, sem saber efetivamente o que iria acontecer. E para mim foi uma grata surpresa quando eles me informaram que tinham se selecionado o caso para estar na competição. E ainda mais essa competição, assim, que são 3 filmes, são 3 documentários brasileiros, são dirigidos por mulheres, com temas extremamente importantes, assim. Diz Ela Que Me Viu Chorar é um dos filmes mais bonitos que eu já vi, eu tô louco para ver o chão. Então, é uma maravilha, assim. Eu fico muito grata deles, inclusive, confiarem no meu trabalho para me colocar numa competitiva. E eu gosto muito desse festival e acho que a programação desse ano, inclusive, está muito especial, muito particular. Não vou ficar comparando com o do ano passado, porque ela estava maravilhosa também, mas ela está muito específica, assim, e muito bonita.